Essa é uma playlist aqui com você. O assunto é como se livrar do sofrimento. Aqui eu me refiro a esse sofrimento humano, a esse sofrimento psíquico. Será possível uma vida de fato livre de tudo isso? Então, nós estamos explorando esse assunto aqui com você, investigando aqui com você este assunto do florescer de nossa natureza real, da verdade sobre quem nós somos. Repare como é bem interessante a nossa visão particular de mundo, a nossa visão particular de experiência humana. Há milênios o ser humano sofre. E a única coisa que nós temos feito é catalogar isso. Sim, é como encontrar novas espécies, categorizar, nomear, estudar. E nós estamos fazendo isso. Não percebemos que, na verdade, nós estamos apenas estudando, catalogando e nomeando uma mesma espécie. Nós estamos dando nomes diferentes a estados internos psicológicos presentes hoje em nós, que ontem esteve em outros. Então, há 10 mil anos atrás, na verdade, há milênios o ser humano vem sofrendo. E nós estamos dando nomes diferentes para o sofrimento. É a nossa tentativa de encatalogar, nomear, poder estudar caso a caso. Aqui nós temos algo para lhe dizer a respeito do fim para essa condição, que é a condição de sofrimento. Não importa o nome, não importa onde está classificado, catalogado, ou aonde estamos estudando isso. Se não compreendermos especificamente o que isso representa, não teremos a visão desta verdade, daquilo que nós denominamos de sofrimento e depois colocamos nomes diferentes para representações bem particulares desse único sofrimento. Nós precisamos sim de compreender a verdade sobre nós mesmos. O sofrimento é algo milenar. O ser humano sofre. Nós evoluímos em diversos aspectos da vida. Nesta assim chamada vida, que aqui eu tenho chamado de sonho de existência. Temos evoluído tecnologicamente, cientificamente. Nós estamos evoluindo e evoluímos bastante. O cérebro humano vem evoluindo. Hoje temos, de verdade, mais tratamento de saúde. Nós temos uma evolução tecnológica, científica. No entanto, psicologicamente, internamente, o sofrimento continua presente. O ciúme é o mesmo. Hoje, que foi há 5 mil anos, a inveja é a mesma de há 5 mil anos.
A raiva é a mesma de há 5.000 anos. A angústia, a solidão. Hoje nós temos nomes diferentes para o sofrimento. E temos a ilusória sensação de que compreendemos melhor isso, o que de fato não é real. Continuamos sem compreender o que é o sofrimento. Nós temos dado nomes diferentes para o sofrimento. As pessoas falam que hoje que a depressão é o mal do século XXI. Veja, a depressão, o mal do século XXI. Qual nome usávamos há 3 ou 5 ou 10 mil anos atrás para estados internos desse tipo? Então aqui nos interessa investigar a questão do sofrimento e não do nome que eles têm, ou o valor de importância que se mostra hoje para esse quadro e que não se mostrava há 40 ou há 100 anos ou 200 anos atrás. Podemos eliminar das nossas vidas esta condição psicológica, que é a condição que nós denominamos com esse ou aquele nome? Podemos eliminar das nossas vidas esses estados internos? Qual é a raiz disso? Aonde se assenta tudo isso? Aqui estamos dizendo para você que isso se assenta na condição psicológica em que nós nos encontramos, em razão de um modelo de existência onde fomos programados. Repare isso, fomos programados para a cópia, a imitação, a comparação, naturalmente para a ambição, para a inveja. Então, isso nos coloca numa postura, numa posição na vida, onde estamos sempre norteando os nossos passos. Os passos de quem? Os passos desse sentido de ser alguém, desse eu que eu sou. Estamos norteando os passos desse eu que eu sou para conseguir obter, chegar lá ou realizar aquilo que outros conseguiram, que eu ainda não consegui. Veja, nós somos treinados desde a infância para a competição, para a comparação, para a avaliação do prazer, porque outro obtém mais prazer do que eu, tendo o que ele tem, tendo realizado, tendo conseguido, estando vivendo como eu não consegui, tendo obtido o que eu não obtive. Veja, a comparação está presente. O modelo de ser alguém, veja, é o modelo cultural, é o modelo social, é o modelo educado pela sociedade, pela cultura, pelo padrão do mundo. Você não carrega a verdade deste senso real de individualidade. Aquilo que temos chamado de individualidade ou de consciência individual é uma ilusão. Porque toda a nossa consciência é a consciência coletiva.
É o modelo coletivo, é o modelo aprendido pelo mundo, de viver no mundo, sendo alguém no mundo, se sentindo alguém na vida. Ao menos assim tem sido ou está sendo a realidade das nossas vidas. Então a idade chega e vamos envelhecendo dentro desse formato de ser alguém. E aqui está presente dentro de nós aquilo que esse ambiente de cultura humana, que ela há milênios vem cultivando. Nela é algo que está presente dentro de nós. Observe isso comigo aqui. Você olha para as crianças, elas estão ansiosas. Então, sim, de fato, quando olhamos para essa geração, veja, evoluímos tecnologicamente. Colocamos na mão das crianças recursos tecnológicos que não tínhamos há 50 anos atrás. 50 anos atrás. Então, as crianças, essa geração nova, está tendo acesso a essa evolução tecnológica, da qual nós nos orgulhamos, e estão apresentando quadros bastante estranhos. E temos que catalogar e colocar nomes a esses estados de sofrimento que os nossos filhos e os nossos netos estão apresentando. Mas estamos tratando do sofrimento, veja, do sofrimento psicológico, desse sofrimento psíquico, desse sofrimento do eu, do ego, que na verdade é o mesmo sofrimento. Está mais sofisticado a forma como esse sofrimento que carregamos há milênios, agora, nesse momento, está se apresentando. Mas aonde isso se assenta? Nesse padrão de identidade egóica. Aqui estamos com você investigando o fim para esta condição psicológica de ser alguém. Podemos descobrir a verdade de uma vida livre de toda forma de sofrimento, com esses diversos nomes que nós conhecemos. Podemos descobrir a vida como ela é, sem esse elemento que é o eu, o ego, esse mim. É isso que estamos dizendo aqui para você. A verdade sobre o sofrimento, isso é algo que tem sido investigado há milênios, também dentro da humanidade, por homens e mulheres que perceberam que isso não poderia ser visto como, em geral, a grande massa, a grande maioria do tempo deles estavam vendo. E como nós, em nosso tempo, estamos vendo. Como algo natural. Sim, é algo comum, mas não é algo natural. Faz parte de um movimento psicológico de insanidade humana, de condição de anormalidade, de desordem. Reparem a gravidade de tudo isso. Podemos descobrir a vida como ela é, sem essa condição. Podemos tomar ciência da verdade de simplesmente ser.
E ser, simplesmente ser, é a verdade da vida, sem a separação entre este ser e a existência. A realidade disso é o despertar da consciência, é o despertar espiritual. Nós precisamos descobrir a vida livre da mente egóica, livre desse sentido do eu, do ego, livre desse sentido de separação, onde há esta realidade de ser, que é pura consciência, que é real consciência. A real consciência não é esta consciência egóica, não é esta consciência do eu, não é essa consciência mental. Uma aproximação desse momento sem esse fundo que vem do passado é uma aproximação da vida sem o movimento do pensamento condicionado, do pensamento programado, do pensamento que se estabelece dentro de um formato de consciência humana. Acabamos de ver isso aqui com você. Formato de consciência humana carrega esse modelo de pensamento que se estabelece na comparação. A comparação sustenta, repare isso, a inveja, o desejo de vir a ser, de alcançar, de obter o que o outro conseguiu, o que o outro tem. Porque há essa ilusão de que ele é mais feliz tendo o que ele tem, tendo realizado o que ele realizou. Então, o pensamento da humanidade, o pensamento coletivo, o pensamento social, é que quanto mais você tem, mais feliz você é. Então, desde pequenos, nós fomos educados para a comparação. Repare aquela pessoa. Olha o que ela alcançou, o que ela conseguiu. Se ela conseguiu, eu também posso conseguir. Temos isso como algo muito natural. Estamos diante, repito, de algo comum, mas isso não é real. Nesse sentido, não é natural. É um condicionamento, é uma forma de lidar com a vida a partir da comparação. Isso produz inveja, que é sofrimento. Tudo isso está sustentado nessa condição de medo. Então, nós estamos vivendo nesse formato de ser. Dentro desse organograma, dentro desta formação, há milênios. E a cada geração, temos a oportunidade de nos tornarmos mais cientes do que anda acontecendo com cada um de nós, porque vai ficando cada vez mais claro que a condição psicológica no ser humano é de insanidade. Nossas inclinações psicológicas são sempre para a perpetuação, para a continuação do sofrimento.
Quando você vem e traz a pergunta como se livrar do sofrimento, se tornando ciente desse elemento de insanidade presente, que é o mim, o eu, o ego. A vida, como ela é, sem o sentido do eu, do ego, não há sofrimento nela. Veja, temos afirmado isso aqui. E eu sei que soa muito estranho ouvir isso, que a vida, não há sofrimento na vida, só há sofrimento na mente. Nesta mente egóica, nesta mente condicionada. Aqui ter uma aproximação da vida como ela é, ter uma aproximação da vida com uma mente nova, com uma mente livre da mente egóica. Um modo de aproximação onde o cérebro está livre de condicionamento. E, portanto, temos a mente lúcida, clara, tendo uma visão da realidade. A visão da realidade é a visão da não separação. Aqui nós temos uma oportunidade única de descobrirmos a verdade sobre nós mesmos. A verdade sobre nós mesmos. Nós não nascemos com isso. Isso não é uma herança da cultura. Não é uma herança da tradição. Isso não vem de família. Nesse momento, você precisa constatar por si mesmo a realidade do seu verdadeiro ser, de sua natureza verdadeira, de sua realidade divina, nesse instante. Ou continuará vivendo como seus pais e como os pais dos seus pais, e os pais dos pais deles. Podemos romper com isso, ou podemos apenas manter essa continuidade e chegarmos ao final dos nossos dias vivendo como todos que viveram antes de nós. Criaturinhas assustadas, presas a diversos problemas, desordem, complicações, uma vida com grandes momentos de prazer, de preenchimento, de alegria, de satisfação, mas algo tão transitório, tão passageiro, porque ainda estamos dentro do modelo antigo de não compreensão da verdade, dessa totalidade que é a beleza de ser. Você nasceu para a felicidade. Você nasceu para a liberdade. Nasceu para o amor. A verdade de Deus é a verdade de cada um de nós. Até a expressão cada um de nós, ela é aqui inadequada. Não existe esse cada um de nós. Existe só a vida. E essa vida é a vida divina. A ideia de ser alguém é um pensamento, uma figura, uma representação mental de si mesmo. Isso é só uma imagem que o pensamento constrói sobre você, a respeito de quem é você. E a forma como você se expressa na vida a partir desta imagem, que é uma imagem,
esta figura mental é a forma da separação. Tem você e a esposa, você e o marido, você e os filhos, você e a família, você e a vida. Você e um pensamento que surge, um sentimento, uma emoção, uma percepção, uma sensação. Isso é totalmente falso. E se você é a imagem, é uma crença. Nós temos a vida. A vida é um pensamento, é um sentimento, uma sensação, uma percepção. Veja, não há problema na vida sendo isso. O problema está nesse elemento que se separa, que é a imagem. O que é o despertar da consciência? O que é o despertar espiritual? Pelo menos aqui nesse canal, colocamos de uma forma muito clara, você que está acompanhando os vídeos. Aqui é a ciência de que só há vida. E nessa vida não há separação. E se não há separação, não há conflito. Não há sofrimento. Podemos terminar os nossos dias nesta forma física, livre da ilusão de que tem alguém presente, vivendo nessa noção de espaço, onde tem esse eu separado de tudo mais, nessa noção de tempo, onde existe alguma coisa para se obter, para se alcançar, para se realizar, para ser feliz. A verdade da felicidade está presente. A verdade do amor está presente. Não irá chegar, não será encontrado. Repare, amor, felicidade, não tem nada a ver com sensação. A verdade do amor é a presença de ser. Quando há esta liberdade, não é a liberdade econômica, não é a liberdade política, não é a liberdade de expressão, não é a liberdade desse ou daquele tipo. Aqui eu me refiro à verdadeira liberdade. Quando há real liberdade, esta real liberdade é a ausência desta dualidade, desta separação, desse sentido do eu e o não eu. Quando há esta presença da liberdade, se revela nessa liberdade a verdade. Essa verdade é a verdade do amor. Essa é a presença deste ser, a realidade divina. Então não há mais espaço nem tempo. Aqui, nesse instante, se revela aquilo que é indescritível, que é inominável, que está além de tudo aquilo que o pensamento já construiu, ou possa vir a construir, ou possa um dia imaginar. Então, esse é o nosso assunto aqui com você, dentro desse canal, e também em nosso outro canal. Depois você dá uma olhadinha, aqui você tem na descrição do vídeo o nosso link para conhecer também o nosso outro canal. Além disso, temos encontros online que ocorrem nos finais de semana. Sábado e domingo estamos juntos, através de perguntas e respostas, e nesse contato com o silêncio, trabalhando esse assunto aqui com você, do despertar
espiritual da realização ou iluminação, como alguns gostam de chamar. Se isso que você acabou de ouvir é algo que faz sentido para você, quero lembrar você, nós temos encontros presenciais e também retiros. Já deixa aqui o seu like, já se inscreve no canal, ok? E a gente se vê. Valeu pelo encontro e até a próxima. O ser humano está fugindo. Ele foge não para chocolate só, ou para relacionamento, para as drogas, ele foge para a bebida, ele foge para a prática da meditação terapêutica, ele foge, ele não fica com isso.